Vamos continuar, pessoal. Agora, na página 105, vamos falar um pouco sobre direitos do trabalhador. Você sabia que no passado os trabalhadores não tinham nenhum direito, não haviam leis que os protegessem e que assegurassem uma vida digna para nenhum deles? É, aqui nós temos três desenhos na apostila que mostram grupos de trabalhadores muito importantes para a construção do Brasil. O primeiro grupo é o grupo dos indígenas. Vocês sabiam que quando os portugueses chegaram, eles obrigaram os indígenas a trabalharem para eles? Os indígenas não recebiam um salário, muitos eram obrigados a trabalhar à força, com medo de morrer. Outros trabalhavam em troca de coisas sem valor, como uma panela, ou um pedaço de pano, ou um espelho. Os indígenas eram obrigados a cortar a madeira, que era o pau-brasil, e transportar esses troncos pesados por muitos quilômetros em caminhos montanhosos até carregar eles nos barcos, para que os portugueses pudessem levar essa madeira, que tinha um grande valor, de volta para Portugal, né, para vender, né, e para usar lá em Portugal. Os indígenas, eles fizeram todo esse trabalho importante de retirar o pau-brasil para que os portugueses pudessem levar essa riqueza embora para Portugal e enriquecer o seu país. Eles não tinham nenhum direito, eram obrigados a trabalhar ameaçados de morte e se machucassem ou ficassem doentes, o problema é deles. Eles não recebiam sequer um salário ou um pagamento justo. Depois dos indígenas, quando quase não havia mais indígenas para explorar, os portugueses trouxeram os africanos também como escravos para trabalhar aqui no Brasil. Os africanos faziam todo o trabalho. Eles trabalhavam nas minas, retirando ouro, trabalhavam na plantação de cana-de-açúcar e na produção do açúcar, que era a riqueza da época. Eles trabalhavam dia e noite e não recebiam nenhum salário. Eles eram tratados como se fossem propriedades dos fazendeiros. Sabe, quando você compra um lápis e ele é teu e você faz com ele o que você quiser? Eles faziam isso com os africanos. Eles diziam que eles que compraram e podiam fazer o que quisessem com aquelas pessoas. E essas pessoas trabalhavam sem salário, sem condições dignas de vida e eram muitas vezes até maltratados, chicoteados, castigados e muitas vezes, se tentavam resistir, eram até mesmo assassinados pelos seus donos. Vocês sabiam que eles não tinham nenhum direito, nenhuma lei, se eles ficassem doentes ou se eles se acidentassem, eles não tinham mais nenhum cuidado, eram lá largados para morrer sem nenhum tipo de provisões, como hoje, né, que nós temos a aposentadoria, eles não tinham. Depois disso, quando eles acabaram com os indígenas de tanto maltratar e quando os africanos foram libertados da escravidão, então começaram a chegar aqui no Brasil os europeus, os imigrantes que vinham para trabalhar no lugar dos escravos. Os imigrantes, eles vinham em troca de trabalho, de um pagamento pelo seu trabalho em forma de terras e mercadorias, às vezes em forma de dinheiro também. Mas quando eles chegaram aqui, eles descobriram que era tudo muito diferente do que eles imaginavam, porque eles trabalhavam muito e na hora de fazer o acerto, o patrão ficava descontando um monte de gastos. Ah, eu vou tirar 10 mil da viagem, vou tirar 30 mil da casinha que você está morando, mais 40 mil da semente e mais 30 mil das cestas, e você só fica com 500 e eu fico com 200 mil. Pensa, era uma coisa absurda. Eles acharam que iam ficar bem de vida, mas estavam trabalhando em condições quase tão ruins quanto a dos escravos. Quase tão ruins, né? Porque ainda eles tinham a liberdade de ir embora se quisessem, ou de pelo menos morar com a sua família, coisa que os escravos não tinham. Mas todos esses grupos foram muito explorados, porque não havia nenhuma lei para protegê-los. Os índios, mais do que todos, porque além de tudo, né, a casa era deles, o terreno era deles, o país era deles e foi tomado deles. Todas as riquezas, a terra, tudo foi tomado deles e a maioria dos índios foram mortos.
Os africanos foram muito maltratados, foram tratados que nem bicho, pior do que bicho. E também nós temos uma dívida muito grande social, tanto com os indígenas quanto com os africanos, pelo que aconteceu com eles. Por isso que hoje existem cotas nas faculdades, né, nos concursos públicos para descendentes de indígenas e de africanos, porque eles não tiveram nenhuma chance de construir a vida deles quando chegaram aqui, só foram explorados. Agora, os imigrantes europeus também não tiveram uma boa vida aqui, não. Não tinham nenhum direito e eram explorados pelos fazendeiros. Muitos passaram grandes necessidades, mas tiveram condições um pouco melhores do que as dos africanos e dos indígenas. Sem esses três grupos, o Brasil nunca teria se transformado na grande potência econômica que é, porque foram eles que fizeram das terras brasileiras um grande país. A palavra salário, ela vem do latim salarium, que significa pagamento com sal. E isso é porque lá no tempo da Roma Antiga, o sal era muito raro e tinha um valor muito alto. E ele era tão valioso que as pessoas trocavam ele por roupas, armas, alimentos e também usavam o sal para pagar os trabalhadores, né? Hoje em dia, na língua portuguesa, a palavra salário se refere à remuneração em dinheiro recebida por um trabalho prestado por um empregado. Então, quando nós prestamos um serviço para um empregador, nós recebemos um salário. Quando nós não somos empregados, somos nossos próprios patrões, como os autônomos, os empresários, né? Aí, ao invés de receber salários, recebem pagamentos pelos seus serviços ou produtos. Aqui tem algumas perguntas. Você gostaria de receber sal como pagamento por um trabalho, hoje em dia? Eu não, porque sal hoje em dia é muito barato, né? Eu ia ter que receber um caminhão de sal. O que eu ia fazer com o caminhão de sal? Eu só preciso de um pacotinho só. Você sabe quanto custa um quilo de sal hoje? Olha, custa entre e R$ 3. Depende da marca, né? 1,50, 2,80, depende do sal. Atualmente, que produto poderia ser usado como pagamento por um trabalho realizado? Olha, brincadeiras à parte, mas eu fui no mercado e o feijão tá bem caro, hein? Mas tem coisa mais cara do que o feijão. O gás, o combustível. Mas eu acho que hoje talvez eles pudessem pagar os funcionários com produtos eletrônicos, tipo com iPhone. Eu não ganho tanto assim. Não poderia receber com iPhone. É, pessoal, o melhor mesmo é receber com dinheiro, né? Que vantagens você acha que o pagamento em dinheiro oferece ao trabalhador? Ora, eu posso usar o pagamento como eu quiser. Quem que vai comer um iPhone? Não dá, né, pessoal? Fala sério. Continuando na página 106, fala que agora existem leis que protegem os trabalhadores. Até metade do século XIX, não havia nenhuma lei que protegesse os trabalhadores ou que regulamentasse o trabalho. Tornou-se então necessário reclamar melhores salários e condições de trabalho, porque era muito comum uma pessoa trabalhar até 12 horas por dia, não ter férias, receber a quantia que o patrão achava justa, entre outras situações consideradas exploratórias. Olha, há quem diga que os empresários de hoje em dia vivem essa realidade. E é verdade. O empresário não tem férias, o empresário não tem uma remuneração justa, o empresário não tem leis que o protejam, muitas vezes, como aposentadoria, auxílio doença, e é uma realidade. Mas muitos trabalhadores que vivem em condições muito inferiores, como, por exemplo, aqueles que ganham um salário mínimo, antigamente eram explorados ao ponto de viverem na absoluta miséria. Então, as leis em benefício do trabalhador, elas são importantes, porque senão ainda estariam usando os trabalhadores com muita exploração. E a maioria das pessoas não são empresárias ou donas do seu próprio negócio, são prestadores de serviços assalariados. Então, as leis em benefício aos trabalhadores são muito importantes, porém, seria bom que os empresários também tivessem uma boa qualidade de vida, né? Porque muitos deles vivem em condições bem inferiores aos trabalhadores assalariados, devido a isso, a não ter as férias,
não ter uma remuneração justa. Por exemplo, produz um produto e tem que vender ele muito barato. Então, é importante que tenham leis e também políticas públicas para beneficiar os empresários, e é isso que eles têm feito. Até esse governo tem tentado fazer algumas reformas trabalhistas para manter os direitos do trabalhador, mas ajudar os empresários. Isso é muito importante, porque não adianta só cuidar do trabalhador e deixar os empresários em condições muito ruins. Tem que ter um equilíbrio, mas esse equilíbrio é difícil de achar, pessoal. Agora, voltando a falar só dos trabalhadores assalariados, eles, desde 1934, têm alguns direitos assegurados por lei. Salário mínimo, quer dizer que nenhum trabalhador registrado deve receber menos do que um salário mínimo. Jornada de trabalho de 8 horas diária, quer dizer que os trabalhadores não devem ser explorados a trabalhar que nem no tempo lá das indústrias, das primeiras indústrias, 16, 20 horas por dia. Apesar de que na saúde, em alguns outros setores, nós temos turnos aí de 12 por 24, de 24 por 36, que são turnos bem pesados. E repouso semanal, que antigamente não tinha, agora os trabalhadores têm direito a um dia de folga em casa. Férias remuneradas. Todo trabalhador tem direito a ter uma férias por ano. Nessas férias, eles recebem o salário normalmente, mas podem ficar descansando. Isso é muito importante para a saúde dos trabalhadores. A assistência médica. Todos os trabalhadores têm direito à assistência médica. Aqui no Brasil, essa assistência médica se dá pelo SUS e algumas empresas fornecem plano de saúde. Algumas elas dão plano de saúde, outras, que é a maioria, fazem com que as pessoas paguem pelo menos uma parte. Mas, pelo menos, os trabalhadores têm assistência médica hoje. E se sofrem algum acidente de trabalho, estão amparados por lei. E carteira de trabalho assinada. Quando a gente tem a nossa carteira de trabalho assinada, que é esse documento aqui, nós temos os direitos de aposentadoria, fundo de garantia, acerto caso seja mandado embora, que são coisas que vocês vão aprender muito quando crescerem. Mesmo que sejam empresários e não trabalhadores assalariados, todos sabem muito disso, porque os empresários têm que cumprir essas leis. E os trabalhadores assalariados, né, desfrutam desses benefícios assegurados por lei. Então, nós sabemos que algumas leis dessas foram alteradas com o tempo, mas a maioria delas permanecem, tá? Agora vocês têm uma atividade, vocês têm que entrevistar um trabalhador. E esse trabalhador vai responder essas perguntas, tá? Talvez você não tenha ninguém para entrevistar na sua casa. Se você não tiver, você pode fazer a entrevista com a prof, mas não aqui. Faz pelo grupo de WhatsApp, ou pelo privado, ou na aula de tirar dúvida. Porque se eu responder, todo mundo vai fazer a entrevista comigo. E é legal vocês terem outra pessoa para vocês entrevistarem. Por exemplo, vocês já perguntaram para os seus pais se eles têm esses tipos de benefício no trabalho deles? Então, é uma boa oportunidade. Escolha quem você quiser. Se precisar, a professora estará à disposição. Realize essa entrevista, tá bem? É bem facinho, a maioria é de marcar X. Depois disso, nós vamos falar do salário mínimo. Em 1º de maio é comemorado no Brasil e em vários países do mundo o Dia do Trabalhador. Nós tivemos até uma folga, né, esses dias agora por causa disso. Foi nesse mesmo dia, 1º de maio de 1940, que o salário mínimo foi instituído pelo presidente Getúlio Vargas. Idealmente, ele deveria suprir todas as necessidades básicas de um trabalhador, sendo suficiente para cobrir as despesas de moradia, alimentação, saúde, transporte, educação, vestuário, higiene e lazer. Só que não é bem isso que acontece hoje, porque os preços de tudo isso aumentaram, mas o salário mínimo não aumentou tanto assim. Agora, quem ganha um salário mínimo não consegue suprir todas essas necessidades. Aqui no Trocando Ideia está perguntando: você sabe qual é o valor atual de um salário mínimo? A última vez que eu fiz essa pergunta na sala de aula, me disseram 2.000, 3.000, 5.000. Nada disso, pessoal. Hoje, o valor do salário mínimo é de R$ 1.045. Você conhece alguém que ganha o salário mínimo? Eu conheço, a minha mãe. E ela tem muita dificuldade de pagar o aluguel, a água, a luz e comprar alimento para os filhos, que ela tem 3 filhos que moram com ela ainda, porque esse valor é muito pouco. Para você entender, esse valor é quase o valor da mensalidade da escola. Imagine se o seu pai ganhasse só o salário mínimo
e tivesse que pagar a mensalidade da escola, a energia elétrica, a água, as despesas de moradia, as despesas de alimentação, as despesas com telefone, internet, roupas, alimento, transporte. Bem, a minha mãe com certeza não poderia pagar uma mensalidade escolar para os filhos dela, com apenas um salário mínimo. Realmente, um salário mínimo é muito pouco para uma família inteira viver. Por isso que hoje em dia, a maioria das famílias tem o pai e a mãe que trabalham, para juntar a renda dos dois. Mesmo assim, vocês sabem que ainda fica tudo bem apertado e os pais vivem economizando e fazendo malabarismo para conseguir pagar todas as despesas, não é mesmo? Agora nós temos um Investigue e você vai fazer esse Investigue com a sua família. Você, se nunca perguntou, agora vai perguntar qual é o gasto mensal que a sua família tem com moradia, alimentação, saúde, transporte, educação, vestuário, higiene, lazer e vai ver o total. Depois você vai ver se o valor do salário mínimo cobriria todas as despesas mensais da sua família. Espero que vocês gostem de fazer essas atividades. Nos vemos na próxima videoaula. Tchau!